Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Yuri e nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Cleiton. O nosso tema de hoje é radioatividade, que é um conteúdo importante para o 9º ano do ensino fundamental. Quando a gente escuta essa expressão radioatividade, diversos conceitos do nosso dia a dia, a gente pode pensar um pouco sobre isso. A gente vai lembrar sobre as usinas nucleares, vamos lembrar sobre alguns acidentes envolvendo isso, ou sobre até alguns tratamentos médicos que envolvem esse tipo de fenômeno da natureza. Vamos discutir um pouco sobre a radioatividade e, a partir disso, ter uma nova compreensão sobre esse assunto. Mas, professor, o que é radioatividade ou como a ciência ou o conhecimento científico estuda a radioatividade? Ao longo da história humana, um autor importante é o Becquerel. Ele era um químico que, no estudo da natureza, percebeu que um elemento produzia, mesmo sem contato com a luz, uma certa transformação em papel fotográfico. Ele acreditava, no primeiro momento, que esse elemento fazia essa emissão de luz porque era fosforescente, ou seja, ele absorvia a energia luminosa e depois liberava. Durante esses estudos, ele percebeu que não se tratava desse caso e, de fato, depois de deixar esse material isolado, ele continuava emitindo esse tipo de energia. Não só ele, como uma outra autora, que de um jeito abrasileirado é a Marie Curie, ela vai discutir também, junto com outros pesquisadores, sobre essas substâncias que têm esse comportamento luminoso ou esse processo de emissão de energia ao longo do tempo. Em síntese, podemos considerar radioatividade o seguinte: radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Em outras palavras, nós já estudamos aqui no SEDUC em Ação alguns tipos de reações químicas. Aquelas reações aconteciam na eletrosfera, ou seja, interação entre átomos, mais especificamente com a parte envolvendo os elétrons. Aqui estamos falando de um tipo específico de reação, que são as reações nucleares, que, considerando todo o átomo, está na parte mais nuclear, está no seu núcleo, portanto, envolvendo os prótons e os nêutrons. Vamos observar um pouco mais sobre isso. Quais tipos de radiação a gente pode observar? A natureza da radiação, ou a forma como a radiação ela pode ser de diferentes modos classificada. O nosso critério hoje é comparar essa radiação na sua relação com o campo magnético. Falaremos de 3 tipos de radiação: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Já ouviu falar sobre essas radiações? Vamos discutir um pouco sobre elas. Aqui elas estão representadas por diferentes setas. Não significa que elas são verdes, laranja ou que elas são tracejadas. É somente uma representação. Aqui eu tenho uma caixa de chumbo, sendo que no interior dela eu tenho uma fonte radioativa. E eu quero identificar o que dessa fonte radioativa foi interferido em relação ao campo magnético. De um lado positivo, de outro lado negativo. Perceba que a radiação beta se aproxima mais do campo positivo e a radiação alfa, por sua vez, se aproxima mais do campo negativo, enquanto a radiação gama não sofre desvio na sua trajetória. Professor, o que significa isso? Qual vai ser o efeito disso nos seres vivos, na natureza ou nos outros materiais? Vamos ver um pouco mais detalhadamente sobre essas características desses tipos de radiação. Nessa tabela, nós temos a comparação entre os 3 tipos de radiação e algumas características de cada radiação. Vamos começar, então, pela radiação alfa.
Olha só, a radiação alfa, ela tem um menor poder de penetração. Mas, professor, por que ela tem o menor poder de penetração? Como assim penetração? Ou seja, que ela consegue atravessar materiais, que ela consegue atravessar seres vivos e etc. Vamos entender por que isso acontece. A radiação alfa, ela tem a massa relativa de 4 e a carga relativa de mais 2. Ou seja, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. O que significa isso para a gente? Significa que quando comparada às outras formas de radiação, ela possui a maior massa. Outro aspecto, quando a gente pensa por um outro lado, a radiação beta, ela é formada somente por um elétron, que é liberado por aquele elemento que é radioativo. Então, vamos considerar um material radioativo ou um elemento radioativo que está liberando a radiação. No caso da radiação alfa, são liberadas partículas alfa. No caso da radiação beta, são liberadas partículas beta. Perceba, portanto, que a partícula beta ela é formada por um elétron, que é o caso que nós percebemos aqui, ó. E por isso, por ela ser menor, ela tem um poder de penetração maior do que a radiação alfa. Por fim, no nosso assunto, temos a questão da radiação gama. Diferente da radiação alfa e diferente da radiação beta, a radiação gama não é uma partícula, ela não é composta por partículas. A radiação gama, portanto, trata-se de uma onda eletromagnética. Lembra da aula anterior, onde falamos que a onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar? Aqui temos um exemplo disso. A radiação gama, ela não possui massa, perceba que a massa é igual a zero, e também não possui carga relativa. Por isso que na imagem anterior, em relação ao campo magnético, não percebemos um desvio na trajetória, ela não foi interferida pelo campo magnético. Agora, a beta, por ter carga negativa, vai se aproximar com o lado positivo e a alfa, por ter carga positiva, vai se aproximar com o lado negativo. E, portanto, pela radiação gama ser menor e ser mais energética, ela tem um maior potencial de penetração nos materiais. Vamos tentar comparar esse potencial de penetração e a partir de alguns materiais que temos no dia a dia. Essa imagem faz uma relação entre o poder de penetração de diferentes tipos de radiação. A radiação alfa, por exemplo, é facilmente barrada por uma folha de papel ou pelas camadas de células mortas da sua pele, por exemplo. Portanto, ela não tem um grande poder de penetração quando comparada com os outros tipos de radiação. Os raios beta ou a radiação beta, formada por elétrons de alta energia, consegue atravessar o papel e consegue atravessar, inclusive, os seres humanos, a maior parte, sendo barrada por uma lâmina de alumínio, que tem essa possibilidade de liberar. Perceba, portanto, que não é só a espessura do material que consegue barrar, mas também o elemento ou a substância que o compõe. Por outro lado, quando a gente fala sobre os raios gama, a gente percebe que eles não são formados por partículas, e sim alta energia, é uma onda eletromagnética, que consegue ultrapassar o papel, consegue ultrapassar o nosso cientista, consegue ultrapassar a lâmina de alumínio. Entretanto, dependendo da espessura, não consegue passar uma parede de chumbo. Então, perceba que, dependendo da espessura, o chumbo também pode não ser suficiente. Essa questão da cápsula de chumbo vai ser muito importante quando formos discutirmos, daqui a pouquinho, um acidente nuclear. Mas antes disso, perceba que existem outros tipos de radiação, como os raios-x, que participam, por exemplo, das radiografias, ou os raios nêutron, que são nêutrons livres liberados por essas substâncias. Perfeito. Professor, para que a gente tem que saber sobre essa questão da radiação? O estudo da radiação, ou a sua aplicação, seja em questões médicas, seja até em questões energéticas nas usinas nucleares, ou ainda seja em questão bélica, no sentido de armamentos,
é muito importante e pensar sobre isso, pensar sobre a radioatividade, pode te ajudar a compreender esses assuntos. Ou seja, outro fenômeno importante para a gente compreender sobre a radiação é o conceito de meia-vida. Professor, o que é meia-vida? Perceba, esse elemento liberando energia ou ainda liberando partículas, algum momento desse processo de liberação, ele vai diminuindo a sua quantidade original, ou seja, está liberando, a sua quantidade inicial vai diminuindo. Perceba, portanto, que meia-vida em materiais instáveis é o tempo necessário para que a quantidade de seus núcleos se reduza à metade em qualquer amostra. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra de 100 gramas e a meia-vida é de 2 dias, após 2 dias eu encontrarei daquele material radioativo apenas 50 gramas. Vejamos um exemplo nesse gráfico. Ele é um gráfico que vai relacionar o número de dias em função da atividade da amostra. Perceba que no início essa amostra tem 100%. Após 8 dias, ela caiu pela metade, de 100 foi para 50%. E depois mais 8 dias, ou seja, do dia 8 até o dia 16, ela caiu de 50% para 25% e assim sucessivamente. Perceba, portanto, que a meia-vida desse material em questão é de 8 dias. Tranquilo? Só que 8 dias não é todo o material que tem esse tempo de meia-vida. Outros materiais, como por exemplo o rádio 226, o césio 137, o irídio 192 e outros materiais possuem meia-vida, num caso que pode ser medida em anos, 1.602 anos ou até em alguns dias. Vai depender, portanto, da natureza do material e o quanto ele é instável. Pensando a aplicação da radioatividade ou como a nossa espécie humana manuseia esse tipo de material, nós podemos pensar, infelizmente, em acidentes nucleares. Esses acidentes nucleares, que podem ser radiológicos ou podem ser radioativos, tem uma pequena diferença nisso aí, de modo que radioativo, quando envolve, por exemplo, uma usina nuclear, e radiológico, quando eu tenho algum material que foi vazado e tudo mais. Perceba que é importante nessa discussão um acidente que aconteceu aqui em Goiás, em setembro de 1987, que é o acidente envolvendo o césio 137. Esse acidente nuclear, ele é muito famoso, ele foi muito conhecido, já que foi um dos maiores acidentes nucleares do mundo e o maior do Brasil. Perceba que ele aconteceu devido ao manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. E esse manuseio gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. Perceba, portanto, que na radioatividade, naquele caso do césio, estava protegida por uma cápsula de chumbo. E como essa cápsula de chumbo ela foi aberta, essa radioatividade acabou extravasando e, portanto, acabou afetando diversas pessoas. E a gente pode pensar, por exemplo, nessa imagem temos uma representação, uma foto de técnicos retirando o material contaminado. Mas não só aqui em Goiânia aconteceu esse tipo de acidente, como em outros lugares do mundo. O que é importante nesse processo é pensar em diferentes estratégias nesse manuseio. Quer saber mais sobre esse assunto? Visite o portal NET Escola ou busque documentários e filmes sobre esse acidente. Muito obrigado por sua participação e fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para os alunos do 8º ano do ensino fundamental de matemática e geografia. Lembrando que o SEDUC em Ação é transmitido no canal do YouTube da TV Brasil Central, no site da SEDUC e façam as atividades do portal NET Escola. Forte abraço e até a próxima!